Oi, eu vou continuar falando sobre filmes. Hoje eu vou falar sobre um filme chamado Roubando Vidas. Esse filme é com Angelina Jolie. Tudo começa no início do filme. Há umas pessoas num determinado lugar, aonde tem um cara meio suspeito, bem jovem mesmo. E de repente ele se aproxima de um outro, pega o mesmo ônibus e vão fazer uma viagem que eles sem destino, eles não sabem para onde eles vão. Eles se aproximam, conversam e um fica sabendo da vida do outro e de repente aquele ônibus pifa e eles vão locar um carro. Nessa locação, um não tem carteira, mas o outro tem, tem dinheiro, o outro não tem. E eles acabam arrumando um carro velho, mas dava para eles ir. Eles saem na estrada bem alegre, e contando história, e chega um momento que o carro rebenta o pneu. E eles param para trocar o pneu. Aquele que pegou carona, que parece que é uma pessoa gente boa, desceu para trocar o pneu e o outro, que é meio estranho, você já percebe que ele tem algum problema mental. Enquanto ele estava trocando o pneu, estava vindo um carro na mesma rodovia. O que que acontece? Aquele menino aloprado lá, ele já pega o rapazinho que estava trocando o pneu e joga ele debaixo do carro que estava passando. E a única coisa que ele queria era pegar os documentos dele e passar por ele, pegar a fotografia, aquela coisa toda e os documentos pertencentes a essa pessoa. Aí dá a abertura do filme e tudo contando de uma pessoa que vai sucessivamente matando pessoas, vão matando homens. E sempre dá um flash de um rosto de um assassinato e as manchetes saem mostrando o tanto de pessoas assassinadas e todas elas muito parecida os tipos de crime. E mostra a delegacia de polícia. E eles falando que tinha contratado uma agente da FBI, que nesse caso seria Angelina Jolie. E ela chega toda medótica, toda cheia de detalhista. Ela observa tudo, ela tem um olho muito apurado para detalhes, para pequenas coisas e passa para a gente uma pessoa extremamente competente. E eles sempre estão atrás desse assassino. Ela, com a sua capacidade que ela adquiriu do FBI e auxiliando os policiais nessa procura pelo assassino. E durante esse período todo, durante o filme, ele vai matando pessoas. E sempre aparece uma coisa, sempre aparece um cadáver e tudo muito parecido, as mortes muito parecidas. E o que acontece? Chega um determinado dia que na delegacia aparece um cara dizendo que tinha visto um assassinato. E ele é interrogado e ele descreve com detalhe e ele fala que sabia pintar, que ele poderia pintar o rosto do cara que ele tinha visto matando o outro. E Angelina interroga, outro policial também interroga. E logo você já dá para você perceber que tem alguma coisa errada ali. E o que acontece? Esse cara que estava lá depondo, dizendo que tinha visto o cara matando um outro, onde houve muita violência, muito sangue, e esse assassino em série, ele tinha como característica também amassar a cabeça da vítima com uma pedra. E a Angelina, dentro da sua sabedoria, ela
caiu direitinho na do cara. Ela começou a se aproximar dele e você viu que parecia que eles ia ter um caso e ela acabou se envolvendo com esse cara que veio fazer a denúncia. E o que que era? Na verdade, esse cara que veio fazer a denúncia, ele era o assassino. Ele era o assassino em série. E o que que aconteceu? Ela não percebeu, passou batido. E tinha um policialzinho que também trabalhava na mesma delegacia que tinha muita raiva deles ter trazido ela para ajudar na procura pelo assassino. E ele sempre botava um defeito nela. E ele sempre tinha um pé atrás com ela. E o que que aconteceu? Chegou um dia que ela, envolvida emocionalmente com aquele cara, e esse cara tinha uma mãe, ele tinha um irmão gêmeo, que ele acabou matando o irmão gêmeo também. Ele era um assassino em série mesmo, ele matava descaradamente. E o que que aconteceu? Um dia a mãe dela foi depor e reconheceu um corpo que tinha aparecido para ver se era um dos filhos dela que estava desaparecido e tal. E ela entrou no elevador, a mãe. E quem estava lá dentro do elevador? O próprio filho dela, que era o cara que estava envolvido com a Angelina Jolie. Era o assassino. E a Angelina deu um clique na cabeça dela, assim, ela saiu correndo para ver aonde ela tinha ido, o que estava acontecendo. E quando ela consegue abrir o, o elevador, a mãe estava morta lá dentro e ela viu o cara que ela estava tendo um caso com ele. Ela ficou completamente arrasada, porque ela estava procurando um assassino no qual ela estava tendo um caso com o assassino. E aí ela vai para a delegacia, chega lá, ela conta para o pessoal que ela trabalhava com eles e o que que acontece? Eles despediram ela, porque ela foi antiética, ela não conseguiu descobrir o assassino, ela deixou ser enganada e lubridiada pelaquela pessoa. E ela foi despedida e o pessoal continuou a busca pelo esse assassino. Agora, já revelado, todo mundo sabia que era ele. Ele sempre falava que tinha uma galeria, ele falava que tinha exposição, inclusive teve uma exposição dele aonde todo mundo foi, e lá e tal. O que que acontece? A Angelina, como ela foi despedida, ela era do interior, ela voltou para o interior. E ela voltando lá para a cidadezinha no interior, ela era do interior do Canadá, ela mostra ela já passado um determinado tempo, grávida, bem gravidona mesmo, e ela comprando coisa para o quartinho dos bebês que iam chegar. Mostra 2 berços, ela comprou um abajur, e ela mora numa casa bem afastada, aqueles tipo de fazenda, assim, bem afastada. E um dia ela descobre que ele estava lá dentro da casa, o cara, o assassino em série. E ele chega, e ele já chega esculhambando, batendo nela, derrubou ela no chão, e até aquele momento você está falando, puxa, ele está batendo numa pessoa grávida, e ele falava, você não pode ter esses filhos, eu não quero que você tenha esses filhos, e ele, numa determinada hora, ele pega, se não me engano, uma tesoura e fura a barriga dela. Só nessa hora que ele pega e fala: você não pode ter esses filhos. E nessa hora você fala: mas não saiu sangue? Na verdade, ela tinha preparado uma armadilha para ele. Ela usou uma barriga falsa e ela sabia que estava sendo seguida por ele, ela sabia que estava sendo observada por ele. E ela preparou tudo para ele ir exatamente aonde ela estava e fazer exatamente o que ele tinha feito. O que que aconteceu? Ela acabou matando ele. E aí ela liga lá na delegacia e fala que estava tudo terminado.
É bem interessante o filme. E é um filme que, apesar de dela ter sido lubridiada, mas mostra uma pessoa muito inteligente. Só que a inteligência dela nesse filme a gente põe em dúvida. Como que se ela fosse tão preparada do FBI, essa coisa toda, e deixou se enganar tão facilmente? Então é um filme bom que eu recomendo, é um filme policial e desde já eu agradeço, deixa seu like e deixa seu comentário e no mais, muito obrigada, tchau, tchau.